E um próximo de presidente americano, ele pode, sei lá, suspender esse controle da Venezuela, mas não vai, né, cara? Quem é que vai fazer isso? Por que tu vai Hum. abrir mão de poder? É que se não vai. Isso é o grande problema, aliás. Eu acho que o próximo ou a próxima presidente, mesmo do Partido Democrata, entrar na Casa Branca com o cargo, o executivo americano muito empoderado. Uhum. Você pode lançar guerra sem aprovação do Congresso. Você pode pedir para o Ministério da Justiça perseguir seus opositores. Você pode. O nível de corrupção que ocorre hoje nos Estados Unidos, a gente está vendo movimentações financeiras gigantes hoje Uhum. acontecendo antes de grandes pronunciamentos do presidente americano. Porque sabe que se diz, a guerra está quase acabando. E alguém, minutos antes, fez uma grande aposta financeira de que o preço do petróleo vai cair. Enfim, Uhum. é muito evidente que alguém dentro da Casa Branca faz isso, acumula muito dinheiro por meio dessas operações a partir de um conhecimento que possui sobre o que o Trump vai dizer. É, Pois é. por exemplo, os Emirados Árabes que fizeram grandes investimentos na empresa de cripto do Trump para garantir que os Estados Unidos compartilhassem chips de última geração para inteligência artificial com Emirados Árabes, que não foi vetado por governos anteriores, inclusive o governo Biden, porque havia um temor de que a China pegaria essa tecnologia por meio dos Emirados Árabes. E aí os Emirados Árabes deram centenas de milhões de dólares investindo nessa empresa cripto de Trump e em troca receberam a permissão, a licença Aham. para comprar esses chips. Então, isso é muito. São casos muito evidentes de como potências estrangeiras compram influência política dentro dos Estados Unidos. E, assim, o próximo presidente vai reverter tudo isso? Hum. Não sei. Acho que não. Eu acho que a gente está olhando aí uma continuação de um processo de erosão democrática que antecede Trump. E eu acho que alguém como Trump só se elege quando há uma profunda rejeição da elite política, do sistema político Uhum. como um todo, onde uma parcela do eleitorado americano diz: a coisa está tão ruim, a gente quer alguém que destrói esse sistema. E foi parte desse discurso que levou Trump de volta ao poder. Mas produz uma situação em que qualquer aliado dos Estados Unidos diz: os caras elegeram Trump duas vezes. Qualquer coisa, mesmo se o próximo presidente vai para a Alemanha, diz: não, eu amo a OTAN, eu estou super comprometido com a defesa da Europa. A Alemanha sabe que depois desse cara ou dessa pessoa, Uhum. dessa mulher, pode ser o novo Trump, o filho do Trump, sei lá, entendeu? Então, aquilo. Acho que se você rompe essas coisas, demora muitos anos para consertar, Entendi. para novamente construir uma relação de confiança. Bom, notícia boa de hoje é que não estamos prestes à Terceira Guerra Mundial ainda. Não, É. não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive porque, por incrível que pareça, mas a relação entre Washington, Moscou e Pequim, por enquanto, não é ruim, não. A China não tem a menor, jamais vai entrar do lado. Porque em que momento você chega a ter uma guerra mundial? For assim, se os Estados Unidos enviassem tropas para a Ucrânia para combater os russos lá. Só que o Trump abandonou a Ucrânia. E a Rússia vai, obviamente, financiar os iranianos se os Estados Unidos entrarem lá para que os Estados Unidos sangram uma maior, da pior forma. Uhum. Mas jamais vão enviar tropas russas para lutar contra os americanos no Irã. E a China está completamente afastado disso. Então, se teria que ter um confronto direto entre essas potências. E tem até gente falando, uma pergunta que eu ouço frequentemente nas redes sociais, né, quando eu posto vídeo sobre isso, é dizer: pode ser que a gente já está na Terceira Guerra Mundial? E a resposta definitivamente é não. A gente vive, apesar de tudo isso, no melhor momento da humanidade. A gente nunca esteve, do ponto tanto de vista tecnológico, mas também em relação ao acesso a produtos, ao desenvolvimento econômico, à cooperação internacional. A gente não está vivendo um colapso da cooperação internacional. Os Estados Unidos está saindo da Organização Mundial de Saúde
Mas a cooperação na preparação para a próxima pandemia continua sendo os Estados Unidos. Aham. Né? Ou seja, é interessante notar que o modelo de Trump não está sendo replicado por outros países. Mesmo se o Flávio se elegeu, o Milei é o Trump da Argentina, uma Aham. espécie de Trump. Mas ele assina um tratado comercial atrás do outro, né, apoia o acordo com o Mercosul, é pró-comércio. Então, essa coisa de anticooperação é algo É coisa do Trump. mais restrito. E aí, nesse caso, eu acho que o próximo presidente, o sucessor ou a sucessora do Trump, não vai apostar tanto numa postura protecionista porque eleva a inflação interna. Aham. Se você aumenta, você está taxando seus próprios consumidores. Pois é. Tá? Bom, Oliver, muito obrigado por vir aí, cara. Obrigadíssimo. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por trocar essa ideia aqui Sempre um grande comigo. prazer. E, bom, se quiser falar alguma coisa aqui, essa daqui é a tua câmera. Então, como eu disse, assim, apesar, a gente falou bastante de conflito, de guerra, de aumento do preço do petróleo, isso certamente vai causar bastante instabilidade, inclusive aqui no Brasil. Eu acho que quanto mais essa guerra demora, pior as chances do governo brasileiro de se eleger. Então, isso tem um impacto direto. Se você não se importa com geopolítica, mas se importa com política brasileira, é preciso acompanhar a situação da geopolítica. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que é importante não perder o otimismo e também ter fé não só na capacidade de governos de achar soluções, mas também de atores do setor privado. Lembrando que quem superou essa crise bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil no ano passado não foram só os diplomatas, foram as empresas brasileiras que se mobilizaram e, conjuntamente com empresas americanas, convenceram o Trump a recuar. Então, eu acho que a gente tem um sistema muito mais resiliente do que parece. Amém. Deus te ouça. Bom, muito obrigado pela moral. Obrigado. Muito obrigado vocês que assistiram também. Espero que vocês tenham curtido. Segue o Oliver. A gente vai deixar aqui as redes sociais dele facinho para você que está assistindo no YouTube aqui no comentário fixado. Só dá um clique que você encontra. E vira membro do Flow, cara. A gente está criando conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, cara. Custa menos de R$8 para você virar membro. E isso é menos do que o quê, Criano? R$8 é menos do que uma seda, né? É menos que mais o quê? É menos que um sanduba do Mac, né? Não, se bem que no teu caso... Bom, vira membro do Flow aí, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima. E vai começar... fica aí que o Vitão vai mandar todo mundo pro Executive Talks e pra você entender como é que como é que tá funcionando uma nova modalidade de lidar com o mercado imobiliário, cara. Eu conversei com a galera da Cizone, então fica esperto aí que você vai pra lá agora automaticamente, tá bom? Um beijo, boa noite, tchau.